Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia estamos aqui com vocês no canal O Reino em Pauta. Glória a Deus pela tua vida, que faz parte do nosso trabalho, que já se inscreveu em nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa. E se você ainda não se inscreveu no canal, eis aí a oportunidade. Dá um clique para se inscrever, outro clique para tocar aí no sininho e você fará parte desse trabalho diário de liberação da palavra de Deus. Queridos, nós estamos fazendo aí uma série sobre o tema Vivendo ou Vivenciando. Essa é a mensagem de número 8, a qual eu quero também estar fazendo alusão sobre, não só sobre vivenciar ou sobreviver, mas também ter ou ser. É muito importante parar um pouco para analisar em poucos minutos quem somos, por que somos, aonde estamos e por que estamos. Deus tem um grande propósito com as nossas vidas. Para isso, você está aí. Para isso, Deus te fez. Ele te fez com um propósito. Muito bem, eu vou usar o capítulo 21 do Evangelho de João para falar sobre esse tema. Viver ou vivenciar. Ter ou ser, ok? Aqui diz o seguinte: depois disto, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos às margens do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vamos fazer aqui uma pontuação, amados irmãos, em primeiro plano, nessa reflexão de número 8 da série. Jesus havia sido morto, havia ressuscitado, e agora, amados irmãos, os discípulos estão ali. Eu imagino a comunhão deles, né? Pedro, nós sabemos que era um pescador de profissão. Os seus amigos que estavam com ele também eram pescadores de profissão. Eram acostumados a pescar. E Pedro, então, toma essa decisão. Quero pontuar aqui a tomada de decisão de Pedro, irmãos, foi em cima apenas de um viver. Ele tomou uma decisão em cima daquilo que ele sabia fazer. Ele tomou uma decisão em cima daquilo que ele já fez há muito tempo. E então, dentro de Pedro, ele tinha certeza que ele ia para o mar e ele ia pescar muito, porque ele sabia pescar. É exatamente aquela questão do ter. Pedro tinha certeza que ia dar certo. Quantas vezes e quantas coisas nas nossas vidas, queridos, nós temos certeza que vai dar certo. E nós batalhamos para que dê certo. E ficamos decepcionados quando passa o tempo, nós vimos que não deu certo. Então, amados irmãos, eu quero pontuar com você essa questão. Essa questão de ter ou ser, né? Pedro tinha prática de pesca. Pedro tomou uma posição diante da vida que ele conhecia, que era a vida de um pescador. Ele sabia muito bem o que era ser um pescador. Então, ele tomou uma decisão e disse: vou pescar. Pedro não disse assim: vocês querem ir pescar comigo? Pedro disse: vou pescar. E é interessante que os discípulos, e cita aqui o nome deles, né? Aleluia! Falaram para ele: nós também vamos com você. Irmãos, dá para entender que aqueles discípulos tomaram a sua decisão mediante a decisão de Pedro. Esse é outro ponto muito importante. As nossas decisões não têm que ser tomadas, amados irmãos, aos moldes da decisão que o nosso irmão toma. Porque quando nós tomamos decisões assim, irmãos, copiando a decisão do irmão, nós teremos grandes problemas. Então, pastor, como que eu faço para tomar uma decisão? Eu preciso primeiro invocar o nome do Senhor, buscar a ver qual é o propósito da minha tomada de decisão. Aonde está, amados irmãos, o propósito, né? A motivação.
Qual é o motivo pela qual eu estou tomando aquela decisão? Eu preciso reavaliar se eu estou tomando a decisão em cima do ter, né, aquilo que eu tenho certeza que vai dar certo, ou em cima do meu próprio viver natural, ou eu estou tomando uma decisão embaixo da sombra do Onipotente, dentro do princípio de um vivenciar da presença de Deus, de um governo de Deus sobre a minha vida. Amado, eu estou tomando a decisão em cima do ser, em cima da certeza que Deus está direcionando a mim para aquilo. Então é preciso parar e pensar muito acerca disso, porque aqui o que eu vejo? Eu vejo uma decisão precipitada de Pedro, uma decisão em cima do seu próprio viver, em cima do seu próprio achismo que ele tinha, ou do ter de Pedro, e aqui eu vejo, pontuo também, a decisão dos seus companheiros, irmãos, em ouvir a voz de Pedro, se analisar se aquela voz tinha fundamento. Então, eu quero que você pense um pouquinho agora, amados, que as nossas decisões não podem depender de um governo natural. Não pode depender, amados irmãos, de um achismo de alguém, não pode depender do aval de uma organização. A nossa decisão, ela precisa estar embaixo de uma direção. A decisão tem que ter uma direção, e a direção tem que vir do alto. Então, talvez você esteja orando agora para tomar uma decisão. Seja qual for a decisão que você está orando para tomar, eu digo para você, você pode tomar a decisão somente assim que você tiver o aval daquele que te chamou, o aval do Senhor. A partir do aval do Senhor, você pode tomar a decisão que tudo vai dar certo. Agora, se tomarmos uma decisão, seja qual for ela, irmãos, em cima do nosso achismo, achar, em cima da nossa certeza, uma certeza humana, uma certeza, irmãos, vindo da nossa mente, então nós podemos ter grandes problemas. E aqui, o que aconteceu? A Bíblia diz que eles tomaram essa decisão, e Pedro então toma um barco, e todos tomam ali junto com ele, e vão então para o mar. Só que aconteceu o inesperado. Quando a nossa decisão é em cima da nossa própria vida natural, ou em cima daquilo que temos e achamos que temos, então, amados irmãos, fica conturbado os acontecimentos. A Bíblia diz que eles trabalharam uma noite inteira. E a Bíblia é clara, termina assim, eles trabalharam uma noite inteira e não apanharam nada, não pegaram nada. Você já imaginou a decepção de um profissional da pesca, que sabia o que estava fazendo? Trabalharam a noite inteira e não pegaram sequer um peixe. Se ele pegasse 10 peixes, já seria decepcionante. Mas a Bíblia diz que ele não pegou nada, nenhum peixe. Por quê? Porque a sua decisão era em cima da sua vida natural. Era em cima da sua vontade, da sua mente, da sua emoção, era em cima da vontade da sua alma. Não tinha o selo espiritual, não tinha a vontade de Deus gravada ali em cima daquele desejo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que nós desejamos e tudo que nós precisamos depositar diante do Senhor. Pedro, em sua carta, ele fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós lançamos as nossas ansiedades diante do Senhor, irmãos, eu quero dizer que o Senhor aplica o seu cuidado, e o seu cuidado resolve a nossa questão. O seu cuidado traz paz para o nosso interior, traz governo no interior. O seu cuidado tem um selo extraordinário que libera sobre nós a vida, libera a bênção, libera, e é maravilhoso entender isso. Então eu quero neste momento pontuar com você, irmãos, acerca da nossa vida. Nessa manhã, nesses 10, 12 minutos de mensagem, eu quero que você entenda que Deus tem um propósito lindo para mim e para você. Deus tem algo diferenciado, mas Deus quer que nós nos submetamos ao seu querer, à sua vontade, para que assim possamos, irmãos, cumprir a vontade do Senhor. E ao invés de viver, precisamos vivenciar, porque no vivenciar tem a vontade do Senhor, no vivenciar tem o governo do Senhor, no vivenciar tem o selo do Senhor. Da mesma forma, irmãos, eu não posso olhar para o meu
ter e achar que eu tenho sabedoria, que eu tenho poder, que eu tenho, e tomar um partido em cima daquilo que eu acho que eu tenho. Eu preciso voltar para a questão do ser. Será que o ser está em mim? Será que realmente existe constituição? Porque o ser é constituinte. O ser, amados irmãos, é edificação. O ser, amado, nos leva a um resultado. O resultado do ser é a expressão. Então, quando você tem a vida de Deus sendo seu governo, você então tem uma expressão. Essa expressão é um ato contínuo de forma orgânica. Você então começa a expressar. Se você tem paz dentro de você, o governo da paz, você começa a expressar esse governo da paz. Se você tem alegria, você expressa alegria. Se você tem fé, você expressa fé. Então nós precisamos parar um pouquinho, irmãos, nessa reflexão número 8 e pensar, será que eu estou vivendo ou vivenciando? Será que eu estou tomando decisões importantes da minha vida em cima do meu achismo, em cima do que eu acho? Ou eu estou colocando diante do Senhor e orando ao Senhor, entregando a Ele a minha vida espiritual, material, sentimental, conjugal, familiar, social, econômica, né, profissional, estudantil? Será que eu estou colocando diante do Senhor? É necessário pensar nisso, irmãos. Que Deus abençoe você grandemente. Nós vamos orar agora e abençoar a tua vida. Querido Deus, Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã, por esse dia em que estamos aqui, Senhor, no canal, levando uma palavra para os nossos irmãos. Obrigado pela comunhão de cada um, pela vida de cada um, e que o Espírito Santo continue operando abundantemente, Deus. Pai, nós nos reunimos diante do Espírito para dizer, ó Senhor, fica conosco e santifica-nos, ó Deus. Abençoe todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.